A igreja pode sentar. Vamos abrir a palavra de Deus do livro de Juízes, no capítulo 5. Juízes 5. Eu vou ler os 11 primeiros versículos, do 1 ao 11, agora inicialmente. Versículo 1. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: porque os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente. Bendigam o Senhor, escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água, os montes tremeram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor. Vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízo e que andam pelo caminho, falem disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos por esse momento, onde vamos mais uma vez meditar na Tua Palavra. Nos abençoa, Senhor, nos concentra, para que o Teu Evangelho ele seja vivo, ele seja eficaz, mais uma vez, aplicado nas nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, o que nós temos no capítulo 5 de Juízes é o louvor ao Senhor pelos acontecimentos do capítulo 4, do que houve aqui no episódio de Débora e Baraque. Nós temos aqui uma apresentação maior de quem é Débora, isso é notório aqui, e também a aprovação de Deus ao que Jael fez contra Sísera, o comandante que ela vai matar no capítulo 4. Essa passagem de Juízes, irmãos, ela se assemelha muito, ela tem praticamente a mesma estrutura do que a gente pode ver em Êxodo 14 e 15. Em Êxodo 14 é o acontecimento ali da passagem do Mar Vermelho e da destruição de Faraó e o seu exército. E em Êxodo 15, Moisés vai entoar um cântico onde celebra a vitória do povo judeu. E naquele cântico a gente vê mais detalhes sobre esse acontecimento, sobre a destruição de Faraó e do seu exército. É a mesma estrutura aqui que nós temos nos capítulos 4 e 5 de Juízes. Aqui nós temos uma recapitulação em forma de louvor, e agora alguns detalhes do que acontece nos tempos aqui de Jabim é mostrado para a gente nesse capítulo 5. Quando o assunto é história, irmãos, e eu posso falar isso com um pouco de propriedade,
ninguém é neutro. Não existe neutralidade ao você contar uma história. Eu falo muito isso nas minhas aulas. É por isso que hoje, no meio reformado, o tema cosmovisão, ele é uma grande preocupação. Porque não adianta você aprender as coisas na escola ou até na igreja se a nossa cosmovisão ela não estiver ajustada. Então, quando a gente estuda a história, a primeira coisa que a gente deve atentar é quem é que está contando a história. E era algo que nós não atentávamos na nossa época de escola. O que estava nos livros de história é a verdade. A gente tratava o livro de história como se fosse a Bíblia, né? A gente nunca parou para pensar, poxa, quem é que está escrevendo esse livro? Todos no Brasil, todos esquerdistas, todos. Nossa história é por um viés socialista, e a gente aprendeu isso desde pequeno nas escolas. O capítulo 5 nos mostra uma história, mas não pelo nosso viés, de forma nenhuma, mas tem um viés, porque sempre tem que ter um viés. A versão aqui é a visão de Débora e Baraque do que aconteceu no capítulo 4. E o versículo 1 nos informa que eles são os autores aqui, né? Eles compuseram essa canção do versículo 2 até o versículo 31. A gente vê que a própria diagramação é uma diagramação diferente agora. A estrutura a partir do versículo 2 é uma estrutura de poesia. Nós não temos isso em Juízes, só aqui no capítulo 5. Porque é literalmente para dizer, olha, agora é uma estrutura que a gente vê muito semelhante, igual a dos Salmos. Quer dizer, agora é uma música, é uma canção que está se cantando aqui no capítulo 5. Em termos de estrutura, irmãos, como é que esse texto se divide? O primeiro ponto nós lemos. Aqui nós temos uma exaltação direta a Deus. É o primeiro que deve ser adorado pela vitória de Débora e Baraque. A partir do versículo 2 até o versículo 11c. O 11 tem 4 partes. O D já começa o segundo ponto. Até o 11c, quando a gente lê no D assim, então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Aí aqui já é o segundo ponto. Exaltação ao Senhor. Veja o versículo 2. Porque os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente. Bendigam o Senhor. A estrutura de cântico é um chamado para nós ouvirmos o Senhor, o que o Senhor está mandando fazer. Versículo 3: escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Nós temos a evidência do Deus vivo, do Deus que sai para marchar. Versículos 4 e 5. Veja o versículo 5. Os montes tremeram diante do Senhor, até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. O Deus do passado, do povo de Israel, é o mesmo Deus imutável, o mesmo Deus poderoso que está conduzindo o povo nessa batalha aqui. Então, essa canção, em primeiro lugar, ela traz honrarias ao Senhor, para nós adorarmos o nome do Senhor. Veja como o versículo 9, por exemplo, ele é muito parecido com o versículo 2. O 9 diz assim: meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, bendigam o Senhor. Olha o 2: porque os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendigam o Senhor. É como se, veja, é numa canção eu não tenho um refrão, onde ele constantemente está sendo repetido. É como se aqui fosse o refrão desta canção. Olha, vamos bem dizer, eles voluntariamente, eles se ofereceram, vamos bem dizer o nome do Senhor. A partir da última parte, irmãos, do versículo 11d, até o versículo 23, o foco na canção está em outra coisa. Está no povo que foi lutar e no povo que não foi lutar. Ele faz uma clara distinção aqui em quem ouviu o chamado para ajudar Débora e Baraque
e aqueles que não ouviram o chamado. A partir da metade do 15 até o versículo 17, é quem ouviu o chamado, mas não atendeu. Versículo 14 até a primeira parte do 15, é quem de fato ouviu o chamado. E concluindo aqui no 18, porque as principais tribos dessa batalha é Zebulon e Naftali. Por isso que ele vai dizer no 18, Zebulon é povo que arriscou a sua vida, bem como Naftali nas alturas do campo. Ainda no 19, o foco está nos líderes dessa batalha, no povo que sai para a liderança, até o versículo 23, onde ele amaldiçoa uma cidade chamada Meroz. Para chegarmos no versículo 24, que é o nosso último ponto. Versículo 24 até o 31, ele vai focar em duas mulheres. Ele agora sai do foco do povo, e agora ele vai focar em duas personagens, duas mulheres. Jael, que ele considera que eles tratam como bendita, como bem-aventurada, como lemos até na semana passada. E ele vai falar da mãe de Sísera. Na verdade, ele faz literalmente, o texto está fazendo uma chacota com a mãe de Sísera. Está ironizando o que ela talvez está pensando. É de fato uma chacota com a mãe de Sísera. Veja o versículo 28. Ele diz assim: a mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Porque se demoram os passos dos seus cavalos. Anteriormente ele exaltou Jael, e agora ele está desfrutando aqui dessa derrota de Sísera, ainda mais usando a mãe de Sísera nesse contexto, até chegarmos aqui na conclusão, que é o versículo 31. Então, o que a gente tem aqui, não é novidade eu dizer que esse texto não está aqui para nos entreter, ou para que a gente saiba um pouco saciando a nossa curiosidade dos detalhes dessa guerra. Também esse não é o objetivo. Quem foi, quem não foi ajudar, né? Vamos deixar explícito aqui para as pessoas que estão curiosas, elas saberem. Não. O objetivo desse texto está no versículo 31. O foco desse texto é o versículo 31, é o alvo, quando diz: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilhem como o sol quando se levanta no seu esplendor. Esse é o foco. A música, ela quer ensinar aqui acerca dos atos de justiça do Senhor. Primeiro ponto, irmãos, glorificando ao Senhor nesta canção. Veja como ele fala sobre Deus. O que é que ela fala sobre Deus? Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que marcha. Ele é o grande guerreiro. Nós estamos vendo isso. Deus como esse grande guerreiro. Versículos 4 e 5. Quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água, os montes tremeram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Aqui nós temos, veja, a batalha entre o povo e Sísera, mas ela não está narrando a batalha específica aqui. Ela está narrando o episódio em que Deus está com o povo de Israel e eles estão chegando no Monte Sinai. Ela está narrando aqui Êxodo 19, até eles receberem os mandamentos no Monte Sinai. Ela está narrando esses episódios, muito antes dela nascer. Episódios do Pentateuco, do livro de Êxodo, muito antes do povo até sonhar em entrar na terra prometida. Ela vai narrar esses acontecimentos aqui. É a visão dela aqui do que ela aprendeu. Deus marchando com o povo. O Senhor libertou o povo de Israel. O Senhor fez o povo passar pelo Mar Vermelho. Deus levou o povo até o Monte Sinai. E lá ele deu a sua lei. Lá o povo viu que estava livre.
Esse é o mesmo Deus. Ela está dizendo, olha, esse é o mesmo Deus que veio nos ajudar. Que quando nós pedimos socorro, o Senhor vem, porque Ele sempre vem para nós que estamos precisando. Qual é a reação da criação? Veja, o Senhor está se aproximando. Qual é a reação da criação? A terra estremece, começa a chover, tempestades. Essa é a reação. Os montes tremem diante da vinda do Senhor. Olha como isso não se assemelha, irmãos. Quando a gente vai lá para o Salmo, vá comigo no Salmo 18, por favor, irmãos. Salmo 18, Salmo de Davi. Olha o que diz a palavra do Senhor. Salmo 18, a partir do versículo 7. Olha o que diz aqui. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto, em que se ocultou escuridão de águas, e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Versículo 12. Do resplendor de diante dele havia as densas nuvens. Dele havia as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. Isso aqui é Davi descrevendo a vinda do Senhor no momento em que ele pediu socorro e Deus veio ao seu encontro. É assim que Deus se apresenta, é assim que é escrito a palavra de Deus quando ele se aproxima. E assim é dito de forma escatológica também. Quando o Senhor voltar, vai ser um evento tão impactante que a terra, a estrutura daqui vai ser abalada. Tudo vai ser abalado. Por isso que se fala de novo céu e nova terra, porque o que vai estar aqui não vai conseguir suportar o tamanho do poder da vinda do Senhor. Tudo vai ser abalado. Esse é o nosso Deus. É esse Deus que Débora está dizendo, olha, nós pedimos socorro, e esse é o tamanho do poder de Deus. Esse é o nível do poder, é imensurável. Versículos 6 a 8 nos mostra um pouco do contexto ali, de como eram esses 20 anos nas mãos de Jabim. E por quê? Por causa do versículo 8, porque escolheram-se deuses novos, como diz no versículo 8. Veja o versículo 6. Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas. Os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel. Entre 40 mil em Israel. Esse é o cenário, porque eles escolheram deuses novos. Por causa disso, as aldeias ficaram desertas. Acabaram as caravanas. Olha a estatística aqui de Débora, irmãos. Entre 40 mil, nenhum tem uma lança, nenhum escudo, nada. É por isso que Jabim domina esse povo durante 20 anos. Qualquer coisa pontiaguda é confiscada. Eu arrisco dizer que nem garfo eles tinham, nem garfo, nem faca, nada. Não tem guerreiro em Israel. A gente tem que tomar caminhos aqui para não ser arriscado ser assaltado, porque se a gente for assaltado, não tem segurança em Israel, não tem ninguém que lute por Israel. Não tem, eu não posso fazer um depoimento contra um BO para ninguém. Não tem polícia, não tem como eu querer reaver as coisas que me foram roubadas. Roubou, acabou. Não tem chance.
ninguém é por Israel, ninguém tem coragem de andar nas estradas. Todos estavam completamente, era um povo sem esperança, era um povo completamente amedrontado. Todos estavam nas mãos de Sísera. Então, diante disso, ela exalta nesse primeiro momento na canção o Senhor, o grande guerreiro que vem desde o Sinai, agora para proteger o povo. Segundo ponto, irmãos, fala do povo especificamente. O foco aqui é naqueles que ajudaram Débora e Baraque a lutar essa guerra tão difícil. E aqui ele vai mostrar daqueles que são e daqueles que não foram usados por Deus. Não foram todos que foram convocados, que foram lá e atenderam o chamado. Primeiros que foram, versículo 14, de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque. Desceram guerreiros depois de você, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos. De Maqui desceram os comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Isacar foram com Débora. Isacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Aí no versículo 18, como eu disse, Zebulon é um povo que arriscou a sua vida, bem como Naftali, nas alturas do campo. Esses foram os que vieram lutar. E os que não foram lutar? Versículo 15 ainda. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão, e Dan, porque se deteve junto a seus navios. Azé ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. São aqueles que amaram mais a sua segurança do que aqueles que se entregaram para proteger os seus irmãos. Outras tribos foram, olha, os príncipes de Isacar, Efraim, Benjamim. As tribos se juntaram, mas também muitos não foram. Pessoas que simplesmente ouviram o chamado, a necessidade, estavam também sob o domínio de Sísera e Jabim, mas não se sensibilizaram. Ele diz, é engraçado, ele diz no versículo 15, olha, em Ruben houve grande discussão. A gente vai ou não vai? Ficou nessa. A gente vai ou a gente não vai? Muitos estavam sofrendo com Sísera também. Aí Deus pergunta assim na canção: por que vocês preferiram ficar tocando flauta ao invés de ajudar? Gileade ficou além do Jordão, Dan não ajudou, e Azé repousou na praia, descansou. Não era época de tocar flauta, não era época de descansar, não era época de relaxar na praia. Todo mundo deveria ter ido. Sísera deveria ser imediatamente eliminado. Não era hora de ficar nas baías. Os rubenitas discutindo. Enquanto isso, os rubenitas estavam discutindo. Não adianta discutir e não fazer nada. Ele diz, olha, no final Ruben preferiu ficar nos currais, ou seja, proteger o rebanho. Olha, se a gente for, quem é que vai ficar com o nosso rebanho? Vão roubar o nosso rebanho. Vamos ficar aqui, vamos proteger o rebanho. Irmãos, entendam isso. As nossas memórias mais valiosas são aquelas que são aquelas em que nós passamos com Cristo. O que é que a gente está fazendo para o reino de Deus? Ninguém lembra depois que passou a tarde tocando flauta. Isso não é relevante. Memória com Cristo é mais importante. O que é que de fato a gente tem feito para edificar a igreja do Senhor? Tem tanta coisa para eu fazer na igreja, tem tanta coisa para eu trabalhar. Qual é a tentação? A tentação é de fato ficar em casa. A tentação muitas vezes é não fazer nada. Olha, reunião de oração, poxa, tanta semana, viajar com a igreja.
Mas a gente não tem noção do tesouro espiritual que nós estamos acumulando quando a gente investe na igreja, quando a gente investe em comunhão. Pense nisso. No que você lembra mais? Você lembra mais naquele feriado que você passou em casa sem fazer nada? Ou você lembra mais naquele feriado que você passou com os irmãos? Que você viajou, ou nem viajou, mas passou o tempo com a igreja de fato. Quanto maior o compromisso, irmãos, maior o engajamento, maior a comunhão, maior a saudade dos irmãos. Parem para refletir. A guerra foi ganha, com eles ou sem eles. A guerra foi ganha. Quem foi para a guerra, não importa o número lá, Deus venceu, porque no final Deus é esse grande guerreiro. Qual é a diferença? A diferença é que o povo que não foi, perdeu de ver a glória do Senhor sendo manifestada. Por quê? Porque simplesmente eles decidiram e se acharam no direito de não ajudar. Deus sempre vence, irmãos. Todas as suas batalhas, todas as nossas batalhas, Deus sempre vence. A questão é, você e eu, a gente quer estar disposto a ser um instrumento. Porque no final, é um privilégio. É um privilégio travar as batalhas de Deus. Quem não foi, irmãos, perdeu. Quem não foi, achou que ganhou, mas perdeu. E o terceiro ponto dessa canção, irmãos, é os versículos 24 a 30, que, como eu disse a vocês, fala sobre duas mulheres, fala sobre os atos aqui de Jael, versículos 24 a 27, como a gente até já leu na semana passada. E os versículos 28 a 30 aqui fala sobre a mãe de Císera, uma chacota que o texto faz com ela. Existe um grande contraste. Veja, versículo 24: que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Éber, o queneu, que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Císera pediu água e ela lhe deu leite. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Golpeou Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela ele se encurvou, caiu e ficou estirado. Aos seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. Essa é a mulher que é chamada de bendita no texto, em contraste com outra mulher que está totalmente perdida nas suas ideias, porque o que ela pensa e o que ela almeja, nada disso está acontecendo. Versículo 28: a mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, tecido de várias cores para Císera, tecido de várias cores de bordados, um ou dois tecidos bordados para o pescoço da esposa. Ou seja, uma das mulheres os acompanhava aqui, essas eram as suas conselheiras, ou seja, essa é uma mulher da elite, essa é uma mulher da corte do rei, afinal ela era mãe do general do rei, ela tinha mulheres que os aconselhavam, e a mais sábia dentre elas diz assim: fique tranquila, ele está repartindo os despojos. E olha como ele trata os despojos, ele está dizendo que as mulheres da guerra eram também despojos. Quem eram essas mulheres? As viúvas dos soldados mortos. O que é que ele fazia no final da guerra? Ele repartia essas viúvas. Algo muito comum na antiguidade. É um dos despojos. Ela trata as mulheres como tecidos. Ela vai falar das mulheres, depois vai falar do tecido. Ela fala isso com o mesmo valor. E essas são as mais sábias. Imagina quem era menos sábia. Essa era a mais sábia das mulheres que aconselhavam. Olha a qualidade dessa família. Olha a qualidade dessas mulheres que
que acompanhavam essa mãe. O consolo dessas mulheres é: fique tranquila, ele está estuprando as mulheres que restaram lá e daqui a pouco ele volta. Ele está repartindo essas mulheres viúvas que acabaram de perder os seus esposos na guerra. Ela está repartindo com os outros e já já ele volta, fique tranquila. Até ela consigo mesma, ela tentava se tranquilizar com isso. Essa é a qualidade da mulher, essa é a qualidade da família de Císera. Sobre isso, irmão, sobre viúvas após a guerra, quando nós vamos para a lei do Senhor, quando Deus fala para o povo de Israel no trato com as mulheres depois da guerra, ele vai dizer: olha, se algum homem de Israel se afeiçoar a alguma viúva, o qual vocês mataram o marido na guerra, você não deve possuí-la. Elas deveriam ir para a casa deles e durante 30 dias depois, se ele entendesse que ela seria sua esposa, aí ela poderia se casar com ele. A lei era clara, não poderia existir nenhum tipo de abuso, e se ela consentisse com isso, se ela não consentisse, acabou, não poderia existir um casamento. Aí a pergunta que a gente faz é qual é a mulher que iria consentir em casar com o assassino do meu esposo, né? Ou o exército inimigo que matou o meu marido? E respondo para você, naquele contexto, às vezes acontecia. Até por uma questão de necessidade financeira, aquela mulher não tinha como se sustentar, então ela via isso como uma oportunidade. Uma pessoa que tem uma casa construída, uma coisa estabilizada, ele agora me quer como esposa, então algumas consentiam sim. Entre os samurais, isso era lá no Japão medieval, isso era uma obrigação. Se existisse algum prisioneiro entre os samurais capturado, quem ia cuidar desse prisioneiro era a esposa do marido que ele matou. Isso era considerado uma honra entre os samurais. Olha, ele teve o privilégio de tirar a vida do seu marido, você vai cuidar dele. Mas isso não tem, fiquem tranquilos, isso não tem nenhum respaldo bíblico. Císera, irmão, chega na casa de Jael agora para se abrigar, não era para estuprar, feito ele geralmente fazia, e com certeza a fama dele corria. Agora era como um covarde que estava fugindo da batalha, e ele pensava: não, existe paz entre essa família aqui estrangeira e o meu rei. Eles são os únicos que podem me abrigar. Ele pensava: eu estou seguro. Finalmente eu encontrei um lugar onde vou poupar a minha vida. Ele apostou o seu sono nisso, porque ele vai dormir de tão confiante que ele estava. Vocês acham que para Jael matar Císera do jeito que matou, ela não sabia dessa fama de Císera? Claro que sabia. A gente viu na semana passada, ela tinha N formas de matar Císera. Ela podia ter envenenado o leite, ela podia ter deixado ele ali dormir enquanto Baraque ou alguém estivesse chegando, mas pegar uma estaca e um martelo e matar como matou. Ela sabia o que esse homem fazia com as mulheres depois de uma guerra. A mãe do opressor, ela é motivo de chacota na canção, e a serva do Senhor, ela é uma bem-aventurada. Olha o versículo 23, vai dizer assim: amaldiçoe Meróis, diz o anjo do Senhor, amaldiçoe duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Enquanto a canção amaldiçoa toda uma cidade, ele chama essa mulher estrangeira. Logo depois, né, no versículo 24, ele chama essa mulher de bendita, ele chama essa mulher de bem-aventurada. É interessante porque a canção vai degustando o que ela fez com Císera, vai relembrando passo a passo. Olha que ideia ela fez, olha que ideia maravilhosa ela fez, está exaltando o que ela fez, vai saboreando a vitória. Todos já sabem, mas a canção
detalha como ela matou aquele homem, aquele opressor, aquele estuprador de viúvas. Mas Jael não é o foco desta canção. O foco dessa canção de fato é o Senhor. Escutem, ó reis, versículo 3, ouçam, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. A exaltação é ao Senhor, que vem socorrer o povo. Por quê, irmãos? Porque o que Jael faz é com certeza em menor escala ao que Deus faz com os seus opressores. Jael é um dos instrumentos, foi uma das histórias que Deus ele planejou para oprimir quem estava oprimindo o seu povo. Veja, essa canção, olha que coisa interessante, apenas menciona Baraque. Baraque foi o general, mas ele não é exaltado nessa canção. Detalha mais Jael, o foco está em Jael. Baraque foi corajoso, mas nós vimos na semana passada, antes ele foi incrédulo. Antes ele obrigou Débora a ir numa guerra, porque ele estava receoso, porque ele estava com medo. Ele queria um sinal de que realmente Deus iria ajudá-lo. Talvez se eu levar a profetisa aqui, eu tenho mais uma garantia. E Deus, irmãos, não. Deus, ele está dizendo aqui na canção, veio desde o Sinai. Veio desde o passado para socorrer o povo. Assim como Jael, uma estrangeira que veio de outras terras. Assim como Deus, Jael veio de longe para socorrer um povo que nem era seu, que ela nem pertencia. Qual é a semelhança nesta canção entre Jael e Deus? Ambos vieram de longe para socorrer o povo. Por isso que a Bíblia vai dizer, Jael é uma bem-aventurada. Por fim, temos a conclusão, versículo 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilhem como o sol quando se levanta no seu esplendor. É algo piedoso, irmãos, quando o povo se alegra para comemorar e glorificar o seu libertador. Se a gente sofre algum tipo de opressão, irmãos, assim como esse povo sofreu nas mãos de Císera, vai ser assim com todos aqueles que se levantarem contra o Senhor. O Senhor é o grande guerreiro, ele passa por cima dos nossos inimigos, ele passa por cima daqueles que tentam destruir a igreja. Nenhum deles ficará de pé. Não existe paz sem justiça. Alguém tem que pagar pelo pecado. Esse é o refrão da palavra de Deus. A solução da igreja passa pela justiça. O que é que a Bíblia nos descreve? Nós somos inimigos de Deus, nós somos filhos da ira do Senhor. Mas Ele não nos pune, Ele pune Jesus. Muitas pessoas perguntam, né? Você quer que Deus seja justo ou misericordioso com você? Aí a gente diz misericordioso, justo não. John Murray, no seu estudo sobre justificação, ele vai dizer, Deus não é justo conosco. Ele nega a sua justiça quando é misericordioso? Não. Deus, ele é justo conosco também, porque ele não pode negar o seu caráter de justiça e ser só misericordioso com a gente. Conclusão de John Murray, Deus é justo conosco no Filho. Por isso que nós podemos entrar no céu, porque Cristo morreu no nosso lugar. Ele é justo conosco, só que no Filho. A Bíblia vai nos chamar de, aqui na canção, amados que brilham como o sol, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Diante disso, irmãos, eu tenho 3 rápidas aplicações desta canção. Primeiro,
Às vezes, a gente está passando por situações igual a do povo de Israel aqui no início da canção. Situações, irmãos, onde nós estamos amedrontados, onde as nossas armas, aquilo que a gente acha que poderia nos proteger, não está nem ali disponível para a gente. Simplesmente se foram, e o pior, a nossa esperança se foi. Mas a canção, ela está nos confortando, ela nos conforta nessa noite. Ela está dizendo, esse mesmo Deus que veio desde o Monte Sinai, esse mesmo Deus que veio aqui para socorrer Débora e Baraque, esse mesmo Deus que é tão poderoso que quando ele está se aproximando, Davi vai dizer, Débora vai dizer, Moisés vai escrever, Paulo vai dizer nas cartas como a terra vai se abalar na vida do Senhor, como os céus vão começar a chover, vai começar a gotejar, os montes vão abalar, porque esse é o poder do nosso Deus. É o mesmo rei que veio do Gólgota, que se fez homem, que morreu pelos nossos pecados. A ira de Deus caiu sobre o Filho. E o que foi que aconteceu após a morte de Jesus? O céu escureceu, a terra tremeu, os montes tremeram. Era a ira de Deus. E esse é o mesmo Deus, irmãos, que repetidamente ele vai fazer isso aqui com o povo em Juízes, repetidamente, e de novo, ele está mostrando que é com o povo. É um deleite a igreja de Deus sentir a proteção de Deus, o amor de Deus, que se repete nas nossas vidas. A cada manhã, as misericórdias de Deus, elas estão se renovando. Não é hora de se desesperar, é hora de correr de volta para Deus que nos ampara. Segundo ponto, irmãos, quais são as desculpas que nós temos de não ajudar os nossos irmãos? Isso é algo que está gritante aqui nesse segundo ponto da canção, para que ficasse registrado quem perdeu de contemplar a manifestação clara de Deus, do poder de Deus nessa batalha. Lucas 14 vai falar da parábola da grande ceia. Vai dizer assim: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso vivê-lo, peço que me desculpe. E aí outros vão dando desculpas e desculpas para não comparecer à ceia deste homem. Veja o que é que o versículo 23, relendo aqui do nosso capítulo 5, vai dizer: amaldiçoem Meróis, diz o Senhor, diz o anjo do Senhor, amaldiçoem duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. O próprio anjo do Senhor, essa é a linguagem aqui da canção, ele vai autorizar a maldição desse local chamado Meroz. Por quê? Porque especificamente Meroz era o local mais próximo desta batalha de Sísera e Baraque. Eles eram vizinhos, eles estavam muito perto, e Meroz preferiu salvar a sua vida. Meroz resolveu salvar a sua vida perdendo-a, e muitos resolveram perder a sua vida salvando-a. A gente não é chamado, irmãos, a ficar sentado passivamente. A gente é chamado para trabalhar, a gente é chamado para a obra de Deus. A gente precisa participar ativamente da obra de Deus. Esse é o problema de homens que têm muitos bens. Homens que têm muitos bens, eles podem chegar ao pensamento de achar que a vida se resume a administrar esses bens. É isso aí. Esse é o contexto aqui. Eu preciso cuidar dos currais. Eu preciso cuidar da minha casa, do meu gado. É isso que se resume a minha vida. Administrar essas coisas. Será?
a administrar os bens físicos que Deus nos dá. E a batalha, irmãos? Uma batalha, uma guerra está sendo travada. Qual é o meu papel nessa batalha? O que é que eu estou fazendo para saquear o reino das trevas? Esse é o meu objetivo. Deus não nos dá bens para a gente chegar e colocar no lugar dele. Ele nos deu os bens, a gente usa para idolatria. Pelo contrário, ele manda você abandonar tudo para segui-lo. Os discípulos, eles abandonaram suas redes, os seus barcos, deixaram os seus recursos, os seus trabalhos para seguir a Jesus, este que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Esse é o nosso Deus. Baraque, ele não quis abandonar a segurança que ele achava que tinha, Débora. A garantia dele, ela é a profetisa, ela é o seu amuleto. Se ela for, só se ela for, Deus vai me ajudar. Mas Deus não estava enviando Débora, Deus estava enviando Baraque. Deus diz o contrário, ele diz assim: abandone tudo para me seguir. A gente não deve levar nada como garantia. Siga o exemplo de Cristo. Ele está dizendo, ele deixou o Sinai para socorrer o povo. Jael deixou a sua terra e foi socorrer o povo. Tudo culminou para ela socorrer o povo. O homem, ele deve deixar pai e mãe para se unir à sua esposa. Por isso que o casamento é um mandato e também um ato de fé. Veja como tudo na narrativa bíblica converge para isso. Abraão, deixa a tua terra, deixa a terra da tua parentela e vem seguir as minhas promessas. Quando Jesus vem, Paulo vai descrever isso lá em Filipenses 2. Ele vai dizer: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. O que é que Paulo está dizendo? Deus, ele também, Jesus, ele deixou o seu trono de glória para nos resgatar dos nossos inimigos. Quantos irmãos abandonam o ministério? Paulo vai dizer lá na segunda carta a Timóteo: olha, em minha defesa, não veio ninguém em minha defesa. Na minha primeira audiência, ninguém veio. Ali, quem viesse para defender Paulo já ia preso automaticamente. A ira do império já estava contra ele, então ninguém vai. Se eu for, eu vou preso, ninguém vai. Ele vai dizer a Timóteo: ninguém foi. Irmãos, não está só nas costas do conselho levar a igreja. Não está apenas nas costas do pastor pastorear o rebanho. Todos nós somos ordenados a deixar o conforto do nosso lar a fim de obedecer aquilo que ele nos ordenou. A igreja, irmãos, é claro, tem que ser guiada por uma pessoa responsável, pelo pastor. Mas não esqueçam também que a igreja, ela é um corpo, e que cada parte desse corpo é importante. Porque assim como no corpo, quando qualquer membro desse corpo ele está danificado, ele está com problema, todo o corpo sente. Precisamos fazer como Débora, como Baraque, depois de um tempo ele vai aprender aqui, e como Jael. Precisamos fazer parte daquele povo que serve ao Senhor, que foi para a batalha, dispostos a lutar a luta de Deus. Quantos Císaras, irmãos, Deus já não destruiu? Quem sabe no livro da vida, o seu nome e o meu nome vai estar na modalidade daqueles que participaram dos atos de justiça de Deus. Ser fiel é fundamental, irmãos. Olhe ao seu redor. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Deus, ele poderia simplesmente ter desaparecido com Císara, mas ele estabelece os meios, as formas. E a gente viu na semana passada, a forma como Císara morre é Deus cravando a sua marca. É para ele mostrar para o inimigo e para o povo de Israel, só Deus para fazer isso.
com Císera. A forma como ele morreu, só Deus para providenciar isso. E ele nos usa para abençoar, ou não, algumas vezes. Ele também nos usa, como aqui foi usado Baraque e Jael, como objetos de punição. E eu não posso fugir quando eu contribuo para pacificar e também quando eu devo contribuir para... quando algo é pacífico, algo é conflitante ali. Ah não, eu só quero participar das coisas pacíficas. Eu só quero participar dos atos de honraria. Eu não quero participar das guerras, não. Deus nos chama para travarmos as suas batalhas. E para concluir, vamos mais uma vez o versículo 31. Vai dizer assim: ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilhem como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Lutero, comentando sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ele vai dizer que no trecho de venha a nós o teu reino, ele diz que ao mesmo tempo estamos pedindo também, quando a gente diz venha a nós o teu reino, a gente está pedindo para que todo reino que se levante contra Deus seja de fato exterminado. E olha como isso concorda com a petição de Débora nessa canção: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Quando o reino de Deus se levantar na sua plenitude, todos os inimigos irão perecer por completo e de uma vez por todas. Ela não está pedindo aqui: ó Senhor, destrói Jabim e Císera, destrói este exército. Não. Assim, Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Cristo, quando ele exerce o seu ofício de rei, ele é esse rei que está nos libertando de todos os nossos inimigos, de todos os nossos opressores, e o maior deles, o pecado. Ele é o nosso rei. E no mesmo sentido, 2 Tessalonicenses capítulo 1, Paulo vai dizer: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Mas ela vem com a adversativa e ela diz: porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Seja bendito todos aqueles que o Senhor levantou para nos socorrer. E acima de tudo, seja bendito o Senhor Jesus, que enviou o seu Filho. Cristo, diferente de todos os guerreiros que nós vamos ver na palavra de Deus, irmãos, que nós vamos ver nesse livro de Juízes, ele se fez homem. Ele enviou a si mesmo, voluntariamente, completa humildade, porque ele se voluntaria para o trabalho, ele se humilha quando encarna, e na hora de exaltar, ele não se exalta, ele é exaltado, humildade completa, voluntariamente se esvaziou, se humilhou, assumindo forma de servo, e foi exaltado. Deus o exaltou. Ele não teve que entregar a sua força para a batalha, ele teve que se entregar por completo, um preço de resgate para nos libertar. Ele precisava ser homem para se tornar mortal, ele precisava obedecer à lei, ele precisava ser homem para se submeter à lei. E qual é a consequência disso? Versículo 31, e a terra ficou em paz. Cristo vim na sua obra perfeita, vai nos dar paz, não a paz de 40 anos, porque olha o versículo, olha o capítulo 6, e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. De novo, 40 anos, não, a paz aqui é eterna, no final teremos paz. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu amparo para com as nossas vidas.
Nos abençoa nesta noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva, porque ela é atual. Por esta canção que fala muito aos nossos corações. Nos abençoa nesse momento agora, onde vamos participar deste sacramento tão importante, da ceia do Senhor. Esteja conosco nesta noite.